Bom dia, senhoras e senhores. Senadora Ana Lúcia, ao cumprimentar Vossa Excelência, estendo os cumprimentos aos demais senadores, autoridades, convidados desse plenário, a equipe que está aqui nessa pauta. E... Só aqui o senhor sinaliza, ok. Né? E aqui o senhor passa para frente. Ok, obrigado. E principalmente ao senador Berger por essa propositura nessa discussão, em que a extensão rural, através do seu serviço, né, orientado pela Asbraer, é o grande cumpridor das orientações que se emanam. Porque a nossa ação ela é espelhada através da orientação, da educação, da assessoria, da assistência técnica, consultoria, em todas as atividades que envolvem o meio rural, destacadamente a agricultura familiar. É um prazer estar aqui nessa casa. Enquanto assistência técnica e extensão rural, a grande missão de todo o sistema é fortalecer realmente as atividades, a assistência técnica e extensão rural, como nesse contexto, né, o rearranjo e a discussão das políticas públicas e o desenvolvimento rural sustentável. Uma palavra mais recente, que é rural sustentável, mais para frente pode dar uma referência especial nesse aspecto. Os números apontam, né, pelo sistema Asbraer, que nós estamos em 96% dos municípios do Brasil, em 5.359 municípios especificamente, onde atuamos, né, com a força de trabalho no campo. Isso em maior e em menor escala, dependendo das características regionais que nós passamos pela grandiosidade que é o nosso Brasil. Estamos no campo, né, como disse o Ronaldo, o escopo da agricultura familiar, diretamente atendido pelo sistema de 2.300.000 agricultores familiares, isso com 16.000 extensionistas no campo. Veja só, nos parece que é um número que, de certa forma, representa frente, né, a doutora Edilene, né, com 400. Mas isso está muito aquém, né, como experiência que eu tenho já há 40 anos dentro do serviço, em que nós tivemos oportunidade, e principalmente no escopo da agricultura familiar, nós temos áreas com depressão, em que esse segmento não recebe assistência e nem tem condições de arcar com o custo desse serviço. Então, é algo para a gente pensar. Apesar que o orçamento das ATERs nos estados atinge, né, 1 bilhão e 800 milhões de reais. O que tem de diferenciar? Aqui nós falamos a multiplicidade, a articulação dos diversos segmentos, rede de comunicação, a ação continuada, relacionamento com a pesquisa, foco na tecnologia e implementação de políticas públicas. Veja só, multidisciplinaridade por quê? Nós temos uma característica de ação baseada na educação, né? Na orientação, no crescimento, seja da família, dos grupos constituídos, das organizações constituídas, e mais recente, que é a minha área específica de trabalho, que é a área de negócios, nos grupos formados pelos jovens e pelas mulheres no campo do empreendedorismo, né? E com a visão que mais recente nós agregamos e que isso facilita hoje o aspecto de uma rede de comunicação e uma característica da extensão rural que é a ação continuada. Você inicia todo um processo, tem o meio e tem o fim. Claro, nós temos uma série de parceiros, seja oficiais, seja da iniciativa privada, que, conforme a expertise, atuam em determinado momento que o próprio serviço de extensão, às vezes, não domina. Por exemplo, processo de gestão administrativa, financeira, em que a gente auxilia. E de mais para frente, como é o foco dessa discussão, né, na linha da agregação, possibilidade de você agregar valor, produzir produtos diferentes para um determinado nicho específico de comércio, precisamos reunir mais conteúdos em que, às vezes, a gente tem essa dificuldade de uma forma que a gente atua, né, no campo. Eu, particularmente, gosto muito dessa foto, que eu coloquei como um grande desafio. Essa foto é da revista Frutifatos, em que chama um alerta para o produtor, que é o nosso cliente da extensão, em que hoje há necessidade realmente da fixação, da permanência da família rural no campo, há necessidade de busca de alternativas e opções
na área de agregação de valor de renda, melhorada das condições de vida da família, em que a gente percebe que tem todo o nosso trabalho da extensão dentro da propriedade, vamos dizer aqui, dentro da porteira. E essa família, esses grupos são meramente desconhecidos, representados aqui por essa moça que está aqui numa gôndola de supermercado, que é o consumidor. Essa é uma grande discussão. Como é que é muito difícil de produzir, é muito difícil produzir. Mas tão difícil produzir é vender bem e receber. Então, esse caminho a ser cruzado, principalmente da agricultura familiar, a chegar no mercado, é que nós passamos pelo que o Ronaldo acabou de falar e pela dona Edilene acabou de falar. O que esse consumidor exige? O que esse mercado exige hoje? Então, nossos extensionistas estão atentos para isso. O que nós queremos, efetivamente? E hoje nós temos um grupo grande de códigos que preserva nós consumidores. E a gente tem a percepção de que mais de 75% dos produtos, dos alimentos que chegam à mesa, vem do escopo da agricultura familiar. E nós, da extensão, trabalhamos um outro componente. Nós não queremos mais discutir qualidade, né? Nós queremos nós, consumidores, queremos comprar saúde na mesa. E eu tenho uma revista, recentemente nós fizemos um seminário no estado do Paraná, com o Sindicato dos Engenheiros do Paraná, e num dos painéis foi levantado que o Brasil é ainda, atualmente, o maior consumidor de agrotóxico do mundo. Junto com isso vem herbicida, pesticida, biocidas, hormônios e toda essa gama na alimentação. E nós estamos no campo, né? No início, o senador Blage mesmo colocou, nós somos do Paraná. E veja só, o Paraná é um grande consumidor nesta área, para produzir isso que estamos aqui. Então, o grande desafio institucional e de ordem de amparo de política é como cruzar isso aqui e chegar nesse contexto. Então, nós temos uma linha de atuação na extensão rural, principalmente baseado em 3 grandes linhas. Eu quero chamar a atenção aqui, porque as atividades da agricultura familiar, que é o foco da discussão também, tem várias outras atividades. Nesse momento, o nosso foco é para a alimentação, e principalmente para a produção de alimento para consumo humano. Então, aí que está a grande preocupação. Nós temos outros produtos a serem agregados no processo da produção, mas esse é o maior. O foco aqui é na linha da produção para alimentação e consumo humano. Então, nós temos 3. Tecnologia, eu vou passar rápido, mas a última palavra está escrito agregação, certificação nos processos. O consumidor quer garantia do produto. Através do quê? Da identidade desse produto, da origem desse produto. E nós trabalhamos a possibilidade de você diversificar, tornar rentável, tornar profissional dessa forma. E vamos cair aqui no segundo tripé, que é a regularização. Na área de alimento para consumo humano, como disse a doutora Edilene, não há possibilidade de a gente ter produto do descaminho ou produto sem identificação na nossa mesa para consumo. E nós somos um grande consumidor desses produtos no Brasil. Não é só em alguns estados, no Brasil, nós conseguimos. E veja só, a nossa preocupação da extensão rural. Nós estamos discutindo a primeira área, eu deixei em negrito aqui, sanitária. Mas quem for cruzar aquele caminho que eu coloquei ali atrás na foto, tem que ter, no mínimo, domínio de 7 áreas para frente. E que os senhores que estão aqui na legislação têm que ter essa preocupação. De ordem ambiental, de ordem jurídica, de ordem fiscal, de ordem tributária, trabalhista e previdenciária. Porque o nosso produtor rural tem algo especial nesta área. Né? Pegar só uma aqui, ó, trabalhista. É sabido que nós temos um grande volume de mão de obra escrava sendo trabalhada na agricultura. Né? Temos, não precisamos ir longe, em várias áreas. A área de alimento é mais controlada, mas em outras áreas nós temos. O senhor trouxe alguma por escrito? O que eu tenho nesses 40 anos é vivenciado até, né? Vivenciado, porque nós da orientação temos que fazer isso. E o último tripé, opa, desculpa. É mercado e comercialização, está ali, ó, que é o que acabou de falar os 2 colegas aqui da frente. Como acessar esses mercados dessa forma, que é o nosso trabalho. Obrigada, senadora.
Eu agradeço a exposição do João Niche de Souza, que é engenheiro agrônomo da Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Assistência Técnica e Extensão Rural, ASBRAER. Como foi mencionado aqui muito pelo Dr. Ronaldo, ele falou muito no SUASA. O SUASA tem o SIM, que é o Sistema de Inspeção Municipal, que talvez fosse necessário também que tivéssemos, e talvez vamos convidar para estarem aqui conosco em alguma oportunidade para essa posição. O senador Moca pode, na hora a gente vai pedir, faremos uma... Eu que também tenho uns questionamentos ao doutor, ao expositor da Associação dos Estados. Eu convido agora o doutor Roberto Faria de Santana Júnior, consultor jurídico do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal, Sindiveg. Eu tenho uma apresentação, né? Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado, doutora senadora Ana Amélia, muito obrigado pelo convite. Em nome dela, saúdo os demais senadores e autoridades presentes. Gostaria de agradecer também ao Sindiveg por ter me dado a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre os defensivos agrícolas. Bom, o convite que nós recebemos era o papel do setor privado na defesa agropecuária, desafios para a segurança alimentar e ambiental. Então, o que os defensivos fazem? Os defensivos combatem as pragas, né? Os defensivos, eles buscam fazer com que a agricultura atinja o seu potencial, o seu máximo potencial. Dentro dos defensivos, nós temos diversos tipos, né? Nós temos inseticidas, nós temos os fungicidas, eles combatem, então, os insetos, os fungos, os ácaros, outras plantas daninhas. Então, o objetivo do defensivo agrícola é fazer com que a produtividade agrícola atinja o seu máximo potencial. De acordo com a FAO, 40% da produção é perdida anualmente por conta das pragas. Então, se não houver um controle das pragas, ou melhor, com o controle que já existe hoje no mundo, 40% é perdido, né? E a FAO coloca isso de uma forma mundial. O Brasil, ele tem uma agricultura diferente da agricultura dos outros países. Ele é uma agricultura tropical. A maior parte da nossa agricultura hoje, com o desbravamento do cerrado, ela se dá dentro dos trópicos. E essa agricultura tem particularidades diferentes das agriculturas do clima temperado. Na Europa, por exemplo, você tem um vazio sanitário obrigatório, né, que é a neve. Então, na agricultura temperada, uma vez por ano, pelo menos, você tem a neve. Com a neve, o que acontece? A incidência das pragas diminui, elas não têm o que comer, elas morrem, elas não competem, né? Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, nós temos várias safras, nós temos algumas culturas até 3 safras no ano, né? Então, você tem lá a praga como alimento o ano todo. Aí você tem que determinar alguns vazios sanitários para poder diminuir um pouco a infestação dessas pragas, para que você continue tendo alguma produtividade maior, né? E algumas pragas, né? Eu coloquei aqui algumas fotos de pragas. Certamente aqui nessa comissão talvez não seja o melhor local para colocar fotos, porque você já deve conhecer todas, né? Todas as pragas que tem por aí. Mas para o público que não é agrônomo ou não trabalha na agricultura, é interessante saber que aqui no Brasil nós temos a tal da ferrugem asiática da soja, que não acontece na agricultura de clima temperado, né? E ela pode diminuir até 80% da produtividade de uma lavoura, né? Como é que eu combato isso? Eu combato com fungicida, né? Eu combato com produto, com agrotóxico, produto defensivo agrícola, né? Também temos aqui no milho a lagarta do cartucho, também representa 60% de perda na produção da lavoura, né? Outras pragas aqui listadas, nós temos aqui no algodão o pulgão, também com uma deficiência grande de perda de produtividade se eu não combater essa praga. Temos também, por exemplo, na cana-de-açúcar, o cupim, né? A cana-de-açúcar que é carro-chefe aqui no Brasil, principalmente na região que eu venho aqui de São Paulo, né? E temos agora, né, a nova coqueluche, que é a tal da Helicoverpa parmigera, né, numa foto de alta definição aí para todo mundo ver. Eu tinha um filminho dela comendo aí uma plantação, mas ia ficar um pouco extenso, né, para ver a velocidade que essa praga
ataca. Então, muito bem, nós temos pragas antigas, nós temos pragas novas, né? Eu acho que a doutora Edilene mostrou muito bem todos os surtos de pragas que nós tivemos, mostrou também no mapa as regiões de fronteira onde novas pragas podem entrar, né? E, para combater essas pragas, eu preciso utilizar a defensiva agrícola. Eu preciso, de alguma forma, se eu não for lá matar na mão, né, e no Brasil se planta muito, né, a agricultura é extensiva, eu preciso utilizar, de alguma forma, eu preciso combater essas pragas, né? Agora, a situação atual é essa, mas a tendência mundial, e também foi mostrado, né, o crescimento da população, a elevação de renda, onde eu tenho aumento de consumo de proteína e aumento da demanda por biocombustíveis, vai fazer com que a gente precise produzir mais, né? Na parte, por exemplo, populacional, nós estamos com 7 bilhões de pessoas no mundo, vão chegar a 9,3 bilhões em 2050. São 2 bilhões de pessoas a mais. A doutora Edilene já colocou isso também. Precisamos alimentar esse povo todo. É uma China a mais que nós vamos ter, né? Como é que a gente alimenta tudo isso, né? O Brasil, de acordo com a FAO, vai ser responsável por 40% do aumento da produção mundial. Enquanto o mundo todo vai crescer 20%, o Brasil, lá embaixo, vai crescer 40%, tem que crescer 40% a sua produção para conseguir cumprir com essa meta da FAO para alimentar os 9,3 bilhões de pessoas, se mal estiver certo, né? Para isso, eu preciso aumentar a área plantada, né, na área que tem disponível. Ninguém hoje aceita desmatar, então eu tenho que utilizar áreas degradadas, áreas de pastagem, enfim, áreas que não derrubem uma árvore, né? A gente quer preservar todas as nossas florestas e temos que, principalmente, aumentar a produção por hectare. Qualquer um desses dois movimentos vai aumentar a demanda por defensivos, tá? A conclusão é certa, quer dizer, nos próximos anos vai haver realmente uma demanda por defensivo. Mas eu posso hoje registrar qualquer defensivo agrícola, né? O doutor João colocou claramente que hoje o produtor exige outro tipo de produto, outro tipo de alimento. Ele quer um alimento com segurança alimentar, né? Hoje o alimento é seguro, né? O alimento, para ser registrado, ele passa por 3 órgãos, pela Anvisa, pelo MAPA e pelo IBAMA. E eles analisam o quê? Uma série de dados que são gerados e são fornecidos. Então, na década de 50, eu fazia 2 estudos, entregava para o MAPA e para a Anvisa e estava registrado. Na realidade, nem era para o MAPA e para a Anvisa, era só para o MAPA, né? Na década de 70, eu analisava lá uma meia dúzia de estudos. Hoje, eu tenho que gerar vários estudos para conseguir achar uma molécula que seja eficaz, mas, ao mesmo tempo, que ela seja segura para o homem e para o meio ambiente. Segura para o consumo humano, segura para o aplicador e segura para o meio ambiente. Essa é uma tarefa fácil? Não. Eu preciso pesquisar 140 mil moléculas para achar uma que seja viável. Nas 140 mil, eu tenho inseticidas eficazes? Sim, com certeza. Muito mais do que aquele que tem lá embaixo, né, do que eu achei. Só que eu tenho que obedecer critérios de segurança também. Então, eu preciso achar hoje produtos que sejam, além de eficazes, que combatam a praga que ele se destina a combater, que ele também seja seguro para o homem e para o meio ambiente. Quanto que eu gasto? 256 milhões de dólares para gerar todos esses estudos, para provar e submeter, não só no Brasil, mas em todas as entidades no mundo todo, as entidades de registro no mundo todo, a demonstração de que o produto é seguro. Esse número é de 2010, hoje ele deve estar beirando na faixa de 300 milhões de dólares, né? E se converter para real, o aumento foi bem maior agora por conta dos aumentos que nós temos, tá? Então, com isso, o que eu tenho? Eu tenho produtos que são mais específicos, eu não tenho mais a visão daquele mata-tudo. Eu me lembro antigamente, quando a gente comprava inseticida para casa, né? Eu comprava um que matava de pernilongo, mosquito, mosca, barata, até rato, se passasse, morria também, né? Esse tipo de produto hoje, na agricultura, não se aceita mais. Os novos produtos, eles são pontuais, né? Eles são específicos. Hoje, o inseticida para minha casa, eu compro um inseticida que mata o pernilongo, eu compro um inseticida que mata a barata, eu não tenho um que mata tudo. Então, eles são específicos para aquele alvo que eu pretendo atacar, né? E o interessante é fazer apenas um comentário, né? A gente sempre procura comprar aquele que é a tarja preta, né? Aquele que é o mais forte, para matar mesmo, né? Enquanto que, na realidade, a tarja preta significa que ele é mais tóxico para a gente, né? A gente deveria tentar buscar os que são tarja verde, né? dos produtos. Então, esses novos produtos, eles buscam não só combater as pragas, mas também garantir a segurança alimentar, em qualidade e em quantidade, né? Essa é a função desses novos produtos. Agora, isso aqui é um desenho, é um quadro, né, que o importante é o que está em vermelho lá. Hoje em dia, e aí começa um problema que a gente pode tentar resolver aqui, essa casa pode tentar ajudar, é que demora pelo menos 12 anos
para eu conseguir ter um produto novo. Então, se eu depois de pesquisar 150 mil moléculas, achar aquela uma viável, eu começo hoje um processo que vai colocar esse produto no mercado, no mínimo daqui a 12 anos. Então, o que eu descobri hoje vai entrar no mercado daqui a 12 anos só. Esse é um tempo muito grande para a gente aguardar por uma inovação, né? Hoje, aqui, também fala em 5 anos, esse é um levantamento que foi feito pela indústria, 5 anos de tempo que demora para aprovação de um produto, mas a Anvisa entende que demora um pouco mais. É que está mais na frente o slide, desculpa, depois vocês vão ver lá. A Anvisa entende que demora 11 anos para ela zerar a fila desses 1.000 produtos que tem à espera de aprovação no país, né? Os produtos registrados, depois o Túlio vai falar um pouco mais sobre isso, eles variam aí o pico de 2007 foram 203 produtos registrados, né? Nós tivemos em 2014 148 produtos registrados. De inovação tivemos apenas 5 produtos. Então, muito poucos produtos conseguem ser avaliados e registrados por ano no Brasil. Problemas de infraestrutura, problema do sistema que nós temos de registro hoje, que é um sistema triplo, né? Ele tem um lado positivo, que é o fato de eu ter o pessoal da saúde analisando as questões toxicológicas e o pessoal do meio ambiente analisando as questões ambientais, mas ele é complicado porque ele causa uma demora excessiva no registro dos produtos. Então, a gente precisa achar um meio termo onde a gente mantenha a segurança na análise, mantenha o rigor científico na análise dos produtos, mas que a gente consiga fazer isso de forma mais séria e mais rápida, diminuir a burocracia, né? Aqui está o slide que eu queria mostrar. De acordo com o valor econômico de 2013, a Anvisa informou que demoraria... Na reportagem seriam 117 anos, mas foi um erro de conta, né? Seriam 11,7 anos. De qualquer forma, o número é inaceitável. Eu não posso aguardar 11,7 anos para que saia um produto novo. Naqueles 12 anos que eu coloquei lá, eu tenho 5 anos de pesquisa para gerar os dados. Então, seriam, além desses 11,7 anos, mais 5 anos. Então, nós estamos falando aqui em 17 anos, aproximadamente, que demoraria para um produto novo entrar no mercado. Okay? A burocracia, obviamente, reduz a rentabilidade das empresas e estimula a pesquisa e desenvolvimento no país. E esse é um outro ponto que nós temos. Nós estamos num processo de desindustrialização, né? Hoje se importa a maioria dos produtos, não se fabrica nada, não se produz nada aqui, né? Não há incentivo, e esse é um outro ponto que os senhores podem nos ajudar. Há desincentivo à industrialização local, à produção local, né? Hoje é mais fácil importar do que produzir localmente, seja o produto técnico, seja o produto formulado, né? E, além disso, como foi falado aqui muito bem, nós temos 10% do mercado, de acordo com o Sindiveg, de contrabando, né? É um número expressivo, né? 10% dos produtos que estão aí são produtos contrabandeados, que nós não sabemos a origem, não sabemos se são seguros, e esses sim podem realmente trazer algum problema sério para a segurança alimentar, né? Finalmente, para falar um pouco de meio ambiente, né, e aqui sempre vale a gente lembrar o INPEV. INPEV é o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias. O INPEV é a referência mundial no recolhimento de embalagens de agrotóxicos, né? Esse gráfico é novo, é de 2014. Então, o Brasil recolhe 94% das embalagens que são destinadas no campo. Ele é campeão mundial nisso. Mas, se nós voltarmos 10 anos no tempo, o Brasil recolhia sozinho mais do que todos os outros países juntos. Então, essa foi uma política que deu certo. Então, o campo, a indústria de defensivos, faz a sua parte com relação à sustentabilidade. Pode fazer mais? Sim, pode fazer mais. Mas o INPEV está aí para demonstrar que as iniciativas da indústria elas têm tido fundamento. E, finalmente, né, o ponto fundamental, e aí com os nossos colegas do MAPA, MDA, é que nós precisamos treinar o pessoal do campo para utilizar corretamente os produtos, né? Isso é uma questão fundamental. A utilização correta e segura, o manejo integrado de pragas poderá fazer com que o Brasil realmente continue sendo não só uma potência na produção de alimentos, mas também na segurança do aplicador, né? Muito bem, obrigado. Muito obrigada, Roberto Santana Júnior, consultor jurídico do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal. E agora eu convido o Túlio de Oliveira, que é diretor executivo da Associação Brasileira de Defensivos Genéricos. Por favor, a apresentação. Está funcionando aqui? Alô? Bom, bom dia a todos. Eu gostei muito das apresentações, da parte que o pessoal do governo fez.
Só senti falta aqui, talvez alguém da Embrapa, aliás, alguns palestrantes faltaram, né? Para mostrar para vocês que sanidade vegetal é um termo muito amplo, né? Onde nós podemos ter desde medidas culturais que favoreçam essa sanidade, como, por exemplo, você tem um terreno encharcado, você tem que fazer uma drenagem. Por quê? Para tirar simplesmente a água? Não, para tirar aquele ambiente propício ao desenvolvimento de bactérias e fungos que podem depois estar nos nossos alimentos, né? Além de medidas culturais, que são as mais diversas possíveis, nós temos a seleção genética, né? A seleção genética existe muitíssimas plantas e variedades oferecidas ao produtor brasileiro, seja grande, seja pequeno, para ele utilizar essas plantas que, por si só, sejam resistentes a diversas pragas, né? E temos também, mais modernamente, a transgenia, que vai além da seleção. Ela modifica o DNA de cada planta para torná-la também mais resistente aqui a uma praga ou outra. Mas o sistema mais empregado pela ciência de hoje no mundo inteiro são os defensivos agrícolas, chamados no Brasil de agrotóxicos, né? E como eu sou do setor privado e represento uma associação dos defensivos agrícolas genéricos, eu vou focar minha palestra apenas nesse tipo de defesa fitossanitária, né? Que é o uso dos produtos químicos ou biológicos para controle das pragas. Aqui, né? Isso. Aqui? É, mas o contrário, né? Se virar assim, esse aqui é melhor. Ok. Bom, o maior problema hoje desse sistema de registro de produtos fitossanitários é o tamanho da fila. Os produtos... De outubro de 2015, a Anvisa acabou de publicar uma série de listagens onde ela define que produtos equivalentes são aqueles produtos já genéricos que são registrados por um processo chamado de equivalência química. São 1.875 processos de registro que estão na fila da Anvisa para serem trabalhados. Produtos novos, inovações mesmo, e outros, são 806 processos de registro. O total hoje é 2.681 processos, considerando que o registro concedido em 2004 foi 173, Roberto mostrou aqui um pouco menos, mas eu, para diminuir a conta, eu somei os produtos emergenciais que também o MAPA liberou o ano passado. Então, no total, em 2014, foram 173. Próximo, aqui sou eu. Então, aí temos é matemático, o tempo previsto para registrar o último pleito na fila. Na lei está estabelecido que será 120 dias. Por que 120 dias? Porque a lei é de 1989. E em 1989, nós tínhamos uma série de pedidos de registro, como não era hoje, eram menos. Então, o governo realmente dava conta em 120 dias de registrar aqueles pedidos, né? Mas, na prática, veja como está hoje, 2.681 processos dividido pelo ritmo de 2014, que foram 173. São 15,5 anos para aquele último pleito que está na fila ser registrado. Essa é uma realidade absoluta definida pela própria Anvisa. Então, tem muita gente que desiste no meio do caminho, produtos que aos 7 anos de espera de fila já não vai ter mais lugar no mercado, né?
Então, precisamos fazer alguma coisa com isso. Eu não sei bem o que, mas no final eu posso dar alguma sugestão. Qual a causa disso? Se em 1989 não havia essa fila toda, o que é que causou essa explosão, entre aspas, demográfica dos registros? A adoção da equivalência do registro de produtos genéricos em 2002. Ela se adequou a normas internacionais para que você não fizesse todos aqueles testes necessários que se faz com uma molécula nova, fosse preciso fazer com uma molécula já conhecida para ela entrar no mercado para competir com aquela molécula nova. Então, houve um processo muito inteligente criado na América do Norte, depois no resto do mundo, equivalência química. Você comprova por um único laudo químico de que aquele produto que você quer registrar é igual, é semelhante, é similar à molécula do inventor, digamos assim. Tá certo? Uma vez provado que é realmente similar, todos os efeitos biológicos serão similares também. Então, você não precisa fazer mais testes. É só aquele laudo químico. Aliás, eu não sei porque que demora tanto a comparar um laudo químico com o outro, mas isso é outra coisa. Avanço dos produtos indianos e chineses. Houve, na década de 90, um espetacular avanço da indústria química indiana e chinesa, copiativa dessas moléculas novas, praticamente, dos Estados Unidos, da Europa, alguns países europeus e do Japão. Os indianos e os chineses passaram a copiar isso e levar para o resto do mundo. E isso fez crescer demasiadamente a fila no Brasil, que é uma das maiores agriculturas do mundo e, por isso mesmo, precisa de mais produtos como esse. E, obviamente, a falta de estrutura dos órgãos avaliadores não foi analisada, não foi consertada, digamos assim. Bom, dentro dessa fila, a maior parte é de produtos genéricos. Né? Depois eu mostro um número que vai deixar vocês bem a par disso. Os genéricos multiplicam o número de produtos no mercado, trazendo maior concorrência, preços menores naquela disputa entre os fabricantes por espaço no mercado, gerando menor custo, maior renda, maior competitividade para o agricultor e assegurando maior emprego, menor inflação, alimentos mais baratos para o país como um todo. Bom, esses produtos, agora vejam a oferta dos produtos. Eu dividi aqui em produtos genéricos e especialidades. Genéricos são aqueles que têm vários fabricantes ofertando, especialidades aqueles que têm um fabricante só ofertando. Veja que a quantidade entre genérico e especialidade, há uma diferença. O genérico vende quase 6 vezes mais aqui no Brasil, em 2014, do que as especialidades. No entanto, o valor de faturamento é menor do que as especialidades. Aí você vê a força da baixa de preços que o regram esse mercado. Segundo slide sobre oferta, é esse do número de ofertantes. No Brasil, um só ofertante, nós temos 349 princípios ativos ou ingredientes ativos, que são 68 dos produtos, são especialidades. 2 ofertantes, 64, que é 13%, 3 ou mais ofertantes, que seria o legítimo genérico, 19%. Nós temos muito a perseguir ainda em favor desses genéricos. Qual foi depois de muito
Mas isso já existe, portanto, praticamente desde o decreto da equivalência veio em 2002. Em 2005 veio o primeiro registro de produto equivalente. Daí para frente é que houve essa explosão de processos. Então, nós temos 10 anos de uma explosão e sempre aumentando mais, né? Este ano, os 3 órgãos resolveram, então, achar alguma solução, né? Em vez de contratar mais gente, porque o Brasil está sem dinheiro, eles resolveram dar prioridades. Bom, vamos pegar os produtos biológicos, que normalmente são de baixa periculosidade, né? E vamos pegar as piores pragas que dão maiores prejuízos no Brasil e vamos selecionar esses processos. Pode estar no fim da fila, mas ele vem para o começo da fila, vai ser prioritário. Bom, à primeira vista, sensacional, né? Agora, eu botei essa expressão aí, sem querer fazer ironia, é para aplaudir ou chorar. Por quê? As principais pragas, só para ficar referenciadas, são essas aí. Os produtos escolhidos foram esses aí, né? Que já tem o pleito, já estão pedidos, né? Mas olha a injustiça da prioridade. Um pleito de registro custa, na Anvisa, R$ 4.561. No IBAMA, para produto técnico, 60 mil. Para produto formulado, 31 mil. Aliás, na Anvisa, eu devia ter colocado, produto técnico é 4.500 e produto formulado também é 4.500. Né? E no IBAMA ainda tem a manutenção atual daquela avaliação que eles fazem. Anualmente, venda ou não venda, você tem que pagar R$8.000 a R$20.000, dependendo da classificação do produto, né? Tá? E o governo sai com essa solução, dizendo que fazendo com que os produtos prioritários fura fila. E não olharam que há uma inconstitucionalidade nisso. Como pode furar fila se a gente paga por um serviço que tem que ser realizado em 120 dias? E não é realizado. E agora ainda vão furar a fila? Por isso que eu digo, é para rir ou é para chorar? Você entendeu? Não somos contra essas prioridades, mas elas devem vir num contexto maior, onde os mecanismos sejam estabelecidos para a redução desse prazo que é impossível de aceitar. Por que não, em vez de priorizar, pegar especialistas da Embrapa, dos estados, e fazer um arrastão nesta fila e diminuir a números razoáveis essa fila? Aliás, fila parece ser um traço brasileiro, né? Porque há fila para tudo quanto é coisa desse país. Ninguém dá mais nem bola. Mas o prejuízo que isso vem causando, pelo menos aqui na agricultura, é enorme. Muito obrigado.